Você já acordou, olhou para si mesmo e percebeu que aquela ereção matinal que sempre esteve lá simplesmente desapareceu? Ou talvez você até consiga ter uma ereção, mas ela não é mais firme, não dura como antes, ou até termina antes da hora. Depois dos 50, muitos homens passam por isso em silêncio, acreditando que é normal da idade ou que não há nada a ser feito. Outros ficam presos na dúvida: será que minha testosterona caiu? Será que é estresse? Será que é o começo de um problema mais sério? O que quase ninguém fala é que a ereção noturna e matinal é muito mais do que sinal de desejo, é um marcador de saúde vascular, hormonal e até emocional. Quando ela desaparece, ou acontece com muito menos frequência, seu corpo está enviando um recado importante. E hoje eu vou responder, de forma clara e sem tabu, a pergunta que milhares de pacientes me fazem. Afinal, sono ruim, estresse ou testosterona baixa o que está realmente atrapalhando sua ereção? Fique até o final porque você vai entender os fatores mais comuns, vai separar mito de verdade e descobrir quando é hora de procurar um urologista. Eu sou urologista, especializado em saúde masculina, e há mais de 15 anos, atendo homens entre 40 e 80 anos que enfrentam exatamente esse tipo de dificuldade. Ao longo da minha carreira, já escutei milhares de histórias parecidas. Homens que perderam a ereção matinal, que não entendem por que a potência caiu, ou que acreditam que já não tem solução. O que eu quero deixar claro é que você não está sozinho e que existe informação confiável e segura para ajudar. Aqui no canal, a minha missão é explicar sem tabu tudo o que realmente influencia a saúde sexual masculina, sempre baseado em ciência e na prática clínica do dia a dia. Antes de continuar, é muito importante lembrar: este vídeo é apenas educativo e não substitui uma consulta médica. Cada homem é único, e só uma avaliação individual pode mostrar exatamente o que está acontecendo com você. Existem sinais de alerta que não devem ser ignorados. Se você notar sangue na urina ou no sêmen, dor persistente durante a ereção, curvatura peniana súbita ou perda total e repentina das ereções noturnas, procure um urologista imediatamente. Esses sintomas podem indicar problemas que precisam de investigação detalhada. Dito isso, vamos seguir em frente para entender as causas mais comuns que atrapalham a ereção e o que você pode fazer no dia a dia. Muita gente acredita que a ereção só acontece quando existe desejo sexual, mas a verdade é que o corpo masculino tem um mecanismo automático de ereção que não depende de estímulo erótico. Estou falando das ereções noturnas, que acontecem durante determinadas fases do sono, especialmente no chamado sono REM. Durante esse período, o cérebro ativa circuitos ligados à produção de óxido nítrico, uma substância fundamental para a dilatação dos vasos sanguíneos do pênis. Esse processo é como um teste natural, que garante que a circulação está funcionando bem e que os tecidos penianos continuam oxigenados. É por isso que a ereção noturna e, consequentemente, a ereção matinal são vistas como sinais de saúde vascular e hormonal. Quando você acorda de manhã com ereção, isso mostra que, mesmo em repouso, o corpo manteve esse mecanismo ativo. Já quando essa ereção desaparece ou se torna rara, pode ser um sinal de que algo está interferindo no ciclo natural, seja a qualidade do sono, o nível de testosterona ou até problemas de circulação e estresse. Muitos homens não sabem, mas o número e a qualidade das ereções noturnas começam a cair gradualmente com a idade. Isso é esperado, mas quando a queda é brusca ou acompanhada de outros sintomas, merece atenção. E aqui vai a primeira pergunta para você interagir. Você ainda percebe ereções durante a noite ou ao acordar? Comente aqui embaixo 1 para sim, 0 para não. Essa simples resposta pode ajudar a identificar o quanto isso ainda faz parte da sua rotina. Quando falamos de ereção, poucos homens imaginam que a qualidade do sono tem um impacto direto sobre esse funcionamento. Mas a verdade é que noites mal dormidas estão entre os fatores que mais atrapalham as ereções noturnas e matinais. O corpo precisa de ciclos completos de sono profundo, e principalmente do sono REM, para produzir e manter as ereções espontâneas durante a noite. Se o sono é interrompido várias vezes, se você ronca muito ou acorda cansado mesmo depois de muitas horas na cama, é sinal de que seu descanso não está sendo reparador.
A apneia do sono é um dos problemas mais comuns a partir dos 50 anos. Ela acontece quando as vias aéreas se fecham repetidamente durante a noite, reduzindo a oxigenação do sangue. Cada vez que isso ocorre, o cérebro desperta o corpo rapidamente para retomar a respiração. O resultado é que você passa a noite inteira em microdespertares, sem atingir a fase profunda do sono de forma consistente. Sem essa fase, a produção de óxido nítrico cai, a circulação não se renova adequadamente e as ereções noturnas ficam comprometidas. Além disso, a privação de sono aumenta o hormônio do estresse, o cortisol, que tem efeito contrário à testosterona. Ou seja, quanto mais noites mal dormidas, maior a chance de você ter queda de libido, fadiga e dificuldade para manter ereção. Estudos mostram que mesmo homens jovens, privados de sono por alguns dias, apresentam redução significativa na frequência e na qualidade das ereções. Imagine o impacto acumulado ao longo de anos em um homem acima dos 50. É por isso que cuidar da higiene do sono não é apenas uma questão de descanso, mas também de saúde sexual. Evitar álcool excessivo à noite, reduzir a cafeína após o meio da tarde, manter horário regular para dormir e procurar avaliação médica se houver suspeita de apneia são passos fundamentais. Um sono profundo e contínuo pode devolver vitalidade não só ao corpo e à mente, mas também à sua função sexual. O estresse é uma das condições mais presentes na vida do homem moderno e, ao mesmo tempo, um dos inimigos silenciosos da ereção. Quando estamos sob pressão constante, seja por problemas de trabalho, preocupações financeiras ou familiares, o corpo libera níveis elevados de cortisol, o chamado hormônio do estresse. Esse hormônio em excesso tem dois efeitos principais: reduz a produção de testosterona e provoca vasoconstrição. Ou seja, dificulta o relaxamento dos vasos sanguíneos responsáveis por levar sangue ao pênis. Sem circulação adequada, a ereção não se mantém firme. Além do estresse cotidiano, existe um fator muito comum e pouco discutido: a ansiedade de desempenho. Muitos homens, especialmente após um episódio em que a ereção falhou, desenvolvem um medo antecipado de que isso aconteça novamente. Esse medo gera um ciclo vicioso. Quanto mais o homem se preocupa, maior a liberação de adrenalina e cortisol, que por sua vez atrapalham ainda mais a resposta sexual. É como se o corpo entrasse em modo de defesa, em vez de relaxar para o prazer. É importante lembrar que ansiedade e estresse não são apenas problemas psicológicos, eles têm impacto fisiológico real no organismo. O coração bate mais rápido, a pressão sobe, a respiração fica curta e superficial, e tudo isso interfere na oxigenação e no fluxo sanguíneo. Com o tempo, esse estado de alerta permanente prejudica também o sono e a produção hormonal, criando uma espiral de sintomas. Existem estratégias simples que ajudam a quebrar esse ciclo. Praticar atividade física regular, principalmente caminhadas, exercícios de respiração profunda, meditação ou até técnicas de relaxamento antes de dormir, podem reduzir o cortisol e favorecer o equilíbrio hormonal. Conversar abertamente com a parceira ou buscar ajuda psicológica também pode ser decisivo. Muitos homens carregam esse peso sozinhos por vergonha, mas o primeiro passo para recuperar a confiança é reconhecer que estresse e ansiedade têm papel direto na saúde sexual. Cuidar da mente é cuidar da ereção. Quando falamos em saúde sexual masculina, a testosterona é sempre um dos primeiros hormônios lembrados. Conhecida como o hormônio da masculinidade, ela influencia não apenas a libido, mas também a produção de esperma, a massa muscular, a densidade óssea e até o humor. A partir dos 40 anos, é natural que os níveis de testosterona comecem a cair cerca de 1% por ano. Essa queda gradual é chamada de andropausa, ou hipogonadismo tardio. O problema é que, em alguns homens, essa redução se torna mais acentuada e começa a trazer sintomas claros: perda de energia, cansaço constante, diminuição da massa muscular, acúmulo de gordura abdominal, alterações de humor e, claro, queda no desejo sexual e dificuldade em manter ereções de qualidade. É comum que o homem perceba primeiro a ausência da ereção matinal ou a perda da firmeza durante a relação.
Vale destacar que nem toda disfunção erétil está relacionada à testosterona. Muitos homens têm níveis hormonais adequados e ainda assim apresentam dificuldades por questões vasculares, psicológicas ou medicamentosas. Porém, quando há suspeita de testosterona baixa, o caminho correto é realizar exames laboratoriais. Só eles podem confirmar se os níveis estão abaixo do esperado e se existe indicação para tratamento. Em alguns casos, a reposição hormonal pode ser considerada. Esse tratamento deve ser feito exclusivamente sob orientação médica, com acompanhamento rigoroso, porque nem todo paciente se beneficia e existem riscos quando é utilizado de forma inadequada. O objetivo não é transformar ninguém em superatleta, mas sim devolver ao organismo a quantidade de testosterona necessária para manter funções normais. Além da reposição, hábitos de vida têm influência direta na produção natural de testosterona. Dormir bem, manter peso adequado, praticar exercícios de força, reduzir o consumo de álcool e controlar doenças crônicas como diabetes e hipertensão são atitudes que ajudam a preservar níveis saudáveis do hormônio. Em resumo, a testosterona é importante, mas não é a única peça do quebra-cabeça da ereção. Muitas vezes, a dificuldade de ereção não está ligada apenas a hormônios ou ao estresse, mas sim a medicamentos de uso diário ou a hábitos de vida que prejudicam a circulação. Entre os remédios mais conhecidos por afetar a função erétil estão alguns antihipertensivos, especialmente os diuréticos e beta-bloqueadores. Eles são fundamentais para controlar a pressão arterial, mas em determinados homens podem reduzir o fluxo sanguíneo peniano. Antidepressivos e ansiolíticos também aparecem com frequência nessa lista, pois alteram neurotransmissores ligados ao desejo e à resposta sexual. Isso não significa que o paciente deva suspender a medicação por conta própria, mas sim que precisa conversar com um médico sobre alternativas ou ajustes. Além dos remédios, certos hábitos de vida exercem forte impacto na ereção. O tabagismo é um deles. O cigarro causa estreitamento dos vasos sanguíneos, diminui o óxido nítrico e acelera o envelhecimento das artérias, o que compromete diretamente a capacidade de manter ereções firmes. O consumo excessivo de álcool também merece destaque. Embora pequenas quantidades possam trazer relaxamento, o uso contínuo e em grandes doses deprime o sistema nervoso central e reduz a resposta erétil. O sedentarismo completa esse quadro. A falta de atividade física favorece obesidade, diabetes e hipertensão, 3 condições que estão entre os maiores inimigos da saúde sexual masculina. Por outro lado, manter uma rotina de exercícios regulares melhora a circulação, aumenta a sensibilidade dos receptores de testosterona e ajuda a reduzir os níveis de estresse. Reconhecer esses fatores é fundamental. Muitas vezes, ajustar hábitos de vida ou conversar com o médico sobre a possibilidade de trocar ou adequar uma medicação já faz uma grande diferença. A ereção é um reflexo da saúde geral do corpo, e cuidar dela significa cuidar do coração, da circulação e do bem-estar como um todo. Quando falamos de ereção, não existe milagre isolado, mas sim a soma de escolhas diárias que, pouco a pouco, fortalecem a saúde sexual. Uma rotina saudável é como um investimento. Quanto mais cedo você começa, maiores os benefícios a longo prazo, mas nunca é tarde para iniciar. O primeiro pilar é a atividade física. Exercícios aeróbicos, como caminhada rápida, bicicleta ou natação, melhoram a circulação sanguínea e a saúde do coração, que está diretamente ligada à qualidade da ereção. Já os exercícios de força aumentam a massa muscular, estimulam a produção natural de testosterona e ajudam a controlar o peso. Outro ponto essencial é a alimentação. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, grãos integrais e fontes de gordura saudável como azeite e peixe, favorece a saúde dos vasos sanguíneos. Evitar excesso de sal, açúcar e alimentos ultraprocessados reduz o risco de hipertensão, diabetes e obesidade, 3 condições que prejudicam diretamente a função erétil. A hidratação também faz diferença, já que o sangue precisa estar em bom volume e viscosidade adequada para circular com eficiência. O sono de qualidade é outro aliado indispensável. Dormir de 7 a 8 horas por noite permite que o corpo produza hormônios de forma equilibrada, inclusive a testosterona, e garante as fases profundas necessárias para as ereções noturnas.
Criar um ambiente propício, sem luzes fortes ou telas antes de deitar, melhora esse processo. Além disso, reduzir o consumo de álcool, abandonar o cigarro e encontrar formas de controlar o estresse, seja com meditação, hobbies ou momentos de lazer, fecha o ciclo de cuidados. Uma rotina assim não só protege suas ereções, mas também aumenta a energia, melhora o humor e reduz o risco de doenças crônicas. Cuidar do corpo todos os dias é, em última análise, cuidar da sua vida íntima e da sua autoestima. Ao longo dos anos, muitos mitos foram criados em torno da ereção matinal e da função sexual masculina. O primeiro mito é acreditar que a ausência de ereção ao acordar significa impotência total. Isso não é verdade. A ereção matinal é um marcador importante de saúde vascular e hormonal, mas sua ausência ocasional pode estar ligada a noites mal dormidas, estresse passageiro ou até ao uso de medicamentos. Só quando a perda é frequente e acompanhada de outros sintomas é que precisa de investigação. Portanto, não se trata de um diagnóstico definitivo de impotência, e sim de um sinal que merece atenção. O segundo mito bastante comum é a ideia de que apenas remédios resolvem a disfunção erétil. Embora medicamentos como os inibidores da fosfodiesterase tenham grande eficácia, eles não atuam sozinhos se o homem não cuidar da base da saúde. Problemas como obesidade, diabetes descontrolado, tabagismo e sedentarismo podem anular os efeitos da medicação. Ou seja, os comprimidos podem ser uma ferramenta, mas o verdadeiro tratamento envolve corrigir hábitos de vida, controlar doenças crônicas e, em alguns casos, apoio psicológico. A visão de que basta tomar um remédio para resolver tudo é simplista e perigosa. O terceiro mito é acreditar que reposição de testosterona é sempre a solução mágica. Muitos homens pedem esse tratamento ao notar queda no desejo ou na potência, mas a realidade é que a maioria das disfunções eréteis tem origem vascular ou emocional, e não hormonal. A reposição só deve ser feita quando exames laboratoriais confirmam níveis realmente baixos e quando há acompanhamento médico rigoroso. Além disso, pode haver riscos, como alterações na próstata ou aumento da viscosidade do sangue. Portanto, a testosterona não é uma pílula milagrosa, mas sim uma opção em casos específicos. Separar mitos de fatos é essencial para que o homem compreenda melhor seu corpo e não caia em promessas fáceis. Informação correta dá segurança, evita frustrações e permite buscar a ajuda adequada no momento certo. Existem situações em que a dificuldade de ereção deixa de ser apenas um desconforto ou sinal de envelhecimento e passa a indicar um problema que precisa de atenção médica imediata. Reconhecer esses sinais de alerta é fundamental para evitar complicações mais sérias e garantir um diagnóstico precoce. O primeiro sinal é a perda súbita e completa das ereções noturnas ou matinais. Se você sempre teve esse padrão e de repente deixou de ter, isso pode estar relacionado a problemas vasculares importantes ou a alterações hormonais que exigem investigação. Outro alerta é a presença de dor durante a ereção ou no momento da ejaculação. A dor nunca deve ser considerada normal e pode indicar desde inflamações até doenças mais complexas. Sangue na urina ou no sêmen também é um sintoma que precisa ser avaliado rapidamente. Muitas vezes está associado a infecções ou inflamações, mas também pode ser um sinal precoce de doenças da próstata ou do trato urinário. Alterações na forma do pênis, como curvaturas novas e dolorosas, também não devem ser ignoradas, pois podem estar relacionadas à doença de Peyronie, que interfere na função sexual e na qualidade de vida. Além disso, se a dificuldade de ereção vier acompanhada de fadiga intensa, perda inexplicada de peso, suores noturnos ou queda abrupta da libido, esses podem ser sinais de condições hormonais ou sistêmicas mais sérias. O recado aqui é simples: não espere que o problema se resolva sozinho. Marcar uma consulta com um urologista diante desses sintomas é a melhor forma de garantir diagnóstico correto e tratamento adequado. A vergonha ou o medo só atrasam a solução. Cuidar da saúde sexual é, na verdade, cuidar da saúde geral do homem. Uma das perguntas mais comuns no consultório é: a ereção matinal é obrigatória para todos os homens? A resposta é não.
Embora seja um fenômeno fisiológico esperado, especialmente em homens jovens, a frequência e a intensidade das ereções noturnas e matinais variam muito com a idade, o estado geral de saúde e até a qualidade do sono. Um homem saudável de 20 anos pode ter de 4 a 5 ereções espontâneas por noite, enquanto um homem de 60 pode ter apenas uma ou nenhuma em determinadas noites. O que realmente importa é observar se houve uma mudança significativa em relação ao padrão habitual. Se antes as ereções eram constantes e de repente desapareceram, esse é um sinal de que algo merece investigação. Mas não ter ereção matinal todos os dias não significa por si só impotência. Outra dúvida frequente é: mudar de medicamento pode devolver as ereções noturnas? Em muitos casos, sim. Diversos remédios utilizados para tratar pressão alta, depressão ou ansiedade têm como efeito colateral a diminuição da função erétil. Se a dificuldade começou logo após o início de uma nova medicação, isso precisa ser relatado ao médico. Importante destacar que o paciente nunca deve suspender o uso por conta própria, já que esses remédios controlam doenças importantes. O caminho é conversar com o profissional, que pode avaliar alternativas, ajustar doses ou até trocar a medicação por outra que não afete tanto a função sexual. Essa simples conversa, muitas vezes, já faz diferença no bem-estar e na vida íntima do paciente. E a terceira pergunta: testosterona baixa sempre causa disfunção erétil? A resposta também é não. A testosterona é fundamental para a libido e para a saúde geral do homem, mas a maioria dos casos de disfunção erétil tem relação com problemas vasculares, metabólicos ou emocionais. Homens com níveis normais de testosterona também podem sofrer com ereções fracas se tiverem diabetes, hipertensão, estresse crônico ou apneia do sono, por exemplo. Por outro lado, homens com testosterona reduzida podem manter ereções satisfatórias, especialmente quando o sistema vascular está saudável. O exame laboratorial é a única forma de confirmar se a testosterona está realmente baixa e se há indicação de tratamento. E mesmo quando a reposição é indicada, ela não é uma solução mágica. Precisa ser acompanhada de mudanças de estilo de vida para trazer resultados consistentes. Essas 3 perguntas mostram como é fácil cair em conclusões simplistas. A saúde sexual masculina é multifatorial, e entender os detalhes ajuda a tomar decisões mais conscientes. O importante é não ignorar os sinais do corpo e sempre buscar orientação profissional quando houver dúvida ou mudança significativa no padrão das ereções. Chegando ao final deste vídeo, é hora de recapitular os pontos mais importantes. Nós vimos que a ereção matinal e noturna é um marcador natural de saúde masculina e que a ausência desse fenômeno pode estar relacionada a 3 fatores principais: a qualidade do sono, o impacto do estresse e da ansiedade e a queda da testosterona. Também falamos sobre o papel dos medicamentos, dos hábitos de vida e de como escolhas diárias influenciam diretamente a potência sexual. O primeiro recado é que noites mal dormidas e apneia do sono podem destruir a regularidade das ereções. Cuidar do sono é cuidar da função sexual. O segundo ponto é que estresse e ansiedade criam um ciclo negativo, em que o medo de falhar aumenta o problema. E o terceiro é que a testosterona baixa pode ter papel importante, mas ela não é a única culpada. A saúde vascular, os hábitos de vida e até fatores emocionais têm peso enorme. Ao separar mitos de fatos, fica claro que não existe solução única ou milagrosa. O que existe é informação correta, mudança de estilo de vida e acompanhamento médico. E, acima de tudo, entender que cuidar da saúde sexual é cuidar da saúde geral. Agora, quero ouvir você. Você ainda percebe ereções noturnas ou matinais? Deixe nos comentários 1 para sim, 0 para não. Essa interação ajuda a quebrar o tabu e mostra que muitos homens passam pela mesma situação. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que pode se beneficiar dessas informações. Assim, você apoia nosso trabalho e ajuda a levar conteúdo confiável para mais homens que precisam. No próximo vídeo, vamos falar sobre um tema igualmente importante: o erro escondido que envelhece a próstata em silêncio. Não perca! Até lá, cuide do seu corpo, da sua saúde e da sua autoestima.